Hoje eu quero falar sobre essa série aqui, ó, Adolescência, que tem sido muito assistida por trazer uma grande reflexão, principalmente aos pais. E eu quero falar um pouquinho sobre alguns pontos dessa série, onde uma família é dilacerada porque seu filho adolescente de 13 anos tira a vida de uma outra adolescente. Há algum tempo atrás, nós podíamos dizer que a personalidade, ela era definida pela genética e pelo meio ambiente que a criança foi criada. Hoje, claramente podemos dizer que, além disso, as redes sociais têm tido um impacto muito forte na formação da personalidade. O uso da mídia social sem controle, sem a supervisão dos pais, tem sido um perigo, porque o seu filho está sendo preparado enquanto ele está sozinho, online, trancado no quarto. No último episódio da série, a mãe relata que via o filho até de madrugada nas redes sociais e ela percebe que deveria ter feito alguma coisa a mais. A passividade na criação pode levar tudo a perder, como mostra na trama. Emojis, mensagens codificadas traziam humilhação que gerou raiva, revolta e marcas psicológicas. A adolescente precisa de regras e limites. Quem são os amigos dos seus filhos? O que eles curtem? Quais são as pessoas que curtem as publicações dos seus filhos? O que os seus filhos publicam nas redes sociais? Eu sei que é difícil, mas isso pode salvar. Os pais precisam fazer o monitoramento que os filhos acessam. Na infância, a criação é restritiva. Pai e mãe decidem o que a criança vai fazer. Na adolescência, a criação é supervisionada. Eles têm um pouco mais de autonomia que não tinha na infância, mas a supervisão dos pais é indispensável. O melhor caminho é a comunicação. O diálogo gera vínculos, gera confiança. É normal o adolescente se afastar um pouco nessa fase de mudanças, mas a comunicação sempre precisa ser oferecida, mesmo que ele não queira falar, mas ele precisa saber que tem espaço para se expressar. Deixa claro para ele que ele pode te procurar a qualquer momento para falar sobre qualquer coisa. E essa tentativa de diálogo sempre deve vir dos pais, que é a parte madura dessa relação. São os pais que trazem o diálogo para dentro de casa. A série pontua o quanto os pais estão distantes dos seus filhos. A gente observa isso não somente pelo protagonista, mas também com o filho do inspetor de polícia. Tem cenas que mostram o quanto ele e o filho são distantes. E nisso a série vai abordando necessidades do adolescente, de compreensão, de aceitação. As referências são os pares, ou seja, os amigos da escola, os amigos das redes sociais. Um se torna referência para o outro, porque a referência do adulto responsável torna-se muito distante. Por mais que a adolescência seja um período em que o filho começa a ter essa autonomia que não tinha na infância, ainda assim é necessário estratégias para manter o vínculo, onde o adulto continua sendo a referência desse adolescente. Os pais precisam sim conversar sobre sexualidade com clareza, para que não haja esse desequilíbrio que nós vemos na série. O protagonista tem um conflito com a sua masculinidade. Meninos precisam de bons exemplos masculinos para entenderem a si mesmos e aprenderem a se relacionar de forma saudável. Com relação ao bullying, muitos adolescentes não contam que estão passando por isso, porque em muitos casos o bullying começa dentro de casa. E com medo de serem julgados ou depreciados pela própria família, preferem não contar, como nós vemos na série. Eles omitem e sofrem sozinhos. Crianças que vivem em lares onde sempre se sentiram amadas, acolhidas, aceitas, são menos impactadas. Já as crianças que não vieram de um lar tão estruturado, não se sentiram amadas, não se sentiram aceitas, acolhidas, enfim, elas ficam mais vulneráveis e receberão o bullying com um impacto mais intenso, podendo gerar prejuízos gravíssimos. Os filhos acreditam naquilo que os pais dizem sobre eles. Então, quanto mais certeza eles têm sobre si mesmos, se tornam mais autoconfiantes. E quando isso não acontece, o bullying acaba tendo um poder devastador sobre o adolescente. A cena do protagonista com a psicóloga é bem marcante, porque ao longo
longo da sessão, ele vai revelando um lado sombrio de raiva, dúvidas, incertezas, inseguranças, agressividade, autodepreciação. Há quanto tempo tudo isso já estava sendo gerado dentro dele e ninguém estava vendo? Outra coisa, não é papel da escola educar, o papel da escola é ensinar. Porém, devido a essa nova demanda, eu acredito que as escolas deveriam construir uma estrutura melhor com profissionais da saúde mental para atendimentos a alunos e famílias. A série é um convite para olharmos a nossa relação com os jovens e adolescentes. Eu quero terminar esse vídeo chamando a atenção das famílias. A família tem a função de cuidar, proibir, conversar, orientar, ouvir. Ouvir seu filho pode fazer você descobrir muitas coisas. Ouvir não significa que você concorda, mas que você vai procurar o melhor caminho para conduzi-lo. É necessário usar a autoridade de pai e mãe para proteger e para salvar o adolescente de algum possível caminho perturbador. O adolescente precisa de supervisão, porque eles ainda não têm o cérebro maduro. Os nossos filhos ficam expostos o tempo todo nesse mundo atual, diante de todas as possibilidades das mídias sociais. Cabe à família a atenção e a dedicação, e ainda que seja exaustiva aos pais, vai valer a pena.